Olá para você que está assistindo a TV Câmara Botucatu. Começa agora mais um Transparência Pública. Hoje o nosso tema é bastante especial porque é em comemoração aos 30 anos da Orquestra Sinfônica Municipal de Botucatu. E para falar sobre isso, a gente convidou o diretor administrativo da orquestra, o Franklin Ramos, para contar um pouquinho da história e também do trabalho da orquestra aqui na cidade. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, é um prazer imenso estar aqui hoje para falar um pouquinho da nossa orquestra. Então vamos falar da história dela. Ela existe oficialmente desde 1987, mas ela iniciou as atividades até um ano antes em um concerto de Natal. Isso. Então o que você pode contar para a gente sobre esse início? Exatamente, né? Eu vou falar um pouquinho do início pelas histórias que eu já escutei, porque eu acabei entrando nessa orquestra em 94. Então eu escutei muita história dos músicos que tinham na época, tudo, então eu posso contar um pouquinho do que eu escutei. Praticamente a orquestra começou com dois amigos que estavam indo estudar estudar em Tatuí, e lá eles conheceram o Maestro Pereira. E daí eles começaram a conversar, pensar, porque vamos montar uma orquestra em Botucatu. E daí começou desse movimento. Daí quem foi as duas pessoas foram o Celso William e o José de Marche, né? Que começaram com essa ideia lá no começo. E daí o João Espadaro também gostava muito de música também. Daí eles foram conversar com o João Espadaro. Daí começaram a unir amigos que gostavam de música para dar esse primeiro pontapé para começar. E daí daí começaram com esse concerto de Natal, né? Daí juntou uma boa turma aí de Botucatu, de músicos que tinham na cidade, e fizeram esse primeiro concerto. Daí depois, no ano seguinte, o nosso prefeito da época, o Jamil Cury, ele pegou e falou, vamos montar uma orquestra na cidade, né? E daí fez por decreto, daí isso, e acabou tendo essa orquestra daí. E muitos músicos desse início estudavam no Conservatório de Tatuí, é isso Exatamente, mesmo? E tinha músicos dessa época que eles estudavam no conservatório, daí eles foram conversando, daí um que é remanescente até os dias de hoje é o Tico Virela, né? Que é o Moacir Virela, mas ele é conhecido como Tico. E ele estudou lá no Conservatório Percussão, tudo, e também veio para participar desse grupo daqui. E a Orquestra Sinfônica, você até citou, foi uma reunião de amigos, ela começou mais de uma forma amadora e depois foi se profissionalizando. Exatamente. Como foi esse caminho? Então, né? Na verdade, qual que foi o primeiro pontapé para começar essa orquestra? O objetivo era pegar e estar trabalhando com estudantes, com pessoas que queriam aprender música. E daí eles começaram a pensar assim, vamos montar uma escolinha da orquestra. E daí, então, logo que a orquestra começou, eles montaram uma escolinha da orquestra para estar ensinando violino, viola, violoncelo, né, esses instrumentos. E teve essa escolinha por um bom tempo. Então, eu gosto de dizer que essa primeira fase do Pereira, ela teve esse início que foi com os amigos, daí depois teve uma época que, quando chegou no auge dela, daí começou a vir músicos melhores, mais profissionais, que vinham até do conservatório, né, para estar participando dessa orquestra. E então, daí nesse início aí que teve com o Maestro Pereira, passou por essas transformações. E foram muitos desafios nesses 30 anos? Foram muitos desafios. Uma coisa que é muito difícil é separar o profissional do gostar de fazer música. O porquê? Porque assim, porque nós estamos nos dias de hoje. Além de a gente gostar de fazer, a gente tem que ter um nível muito alto de instrumentista, que é o que eu chamo de ser um bom performance de tocar. Então, essa é a parte mais complicada, na verdade, de conciliar. A gente tem que gostar, mas tem que ter um nível para conseguir tocar. Então, durante toda essa transformação da orquestra, eu gosto sempre de dizer isso, todos os músicos que passaram por nossa orquestra foram muito importantes para ela. E eu só tenho a agradecer a todos que passaram por ela. Porque sem eles a gente não teria orquestra hoje, né? Então eu gosto de dizer sempre isso. E nós tivemos 3 maestros. Nós tivemos o Maestro Pereira, nós tivemos o Maestro Marcos Virmon e hoje estamos com o Fernando Ortiz, né? E eu posso dizer que todos trouxeram muitas coisas boas para a nossa cidade. Entendeu? Então ninguém que foi trocado, que foi substituído,
deixou de ser importante. Na verdade, eu acho assim, existem ciclos. E eu acho que cada um pode oferecer alguma coisa. E a troca é uma coisa que é natural acontecer. Né? Então, mas o que é difícil, na verdade, é lidar com essas trocas. Essa última troca foi recente. Até, exatamente, né? foi o ano passado, né? Então, e sempre quando tem trocas, geram alguns conflitos, geram algumas coisas que nem sempre é bom para todo mundo. Mais um desafio. É um desafio, exatamente. Então, eu gosto sempre de dizer o seguinte, eu acho que, como eu estou aqui hoje, eu não sou dono do meu lugar que eu tenho de clarinetista, que eu sou clarinetista da orquestra. Se chegar num nível que eu não possa mais tocar, pode ser que eu também tenha que ser substituído. Então, eu acho que é uma coisa que faz parte dessa profissionalização. Eu gosto de dizer que esses 30 anos da orquestra é o que eu chamo de a gente estar chegando no ápice de dizer assim, nós temos uma orquestra profissional. Nós estamos conseguindo alcançar o objetivo que é oferecer música de alta qualidade para as pessoas e com isso a gente está sendo responsável com o recurso que é aplicado à orquestra. Então, hoje eu tenho orgulho de dizer que a gente o que a gente recebe, a gente até merece mais hoje, eu acho, tá? Porque os músicos estão à altura do que está sendo feito. Inclusive, a gente já escutou um comentário de pessoas que gostam de ir à Sala São Paulo. E daí o que acontece? Elas têm falado muito pra gente que hoje não precisa mais ir em São Paulo para assistir um grande concerto. Né? E a principal resposta que a gente percebe é assim, é o público. A orquestra conseguiu, né, nessa transformação toda que nós fizemos nesse último ano da profissionalização, ter um público agora que é cativo. Então a gente não faz mais um concerto com sala vazia. Que bom, né? No passado já aconteceu de a gente ir fazer um concerto, fazer uma apresentação e ter 50 pessoas assistindo. É um crescente constante. Exatamente. Mas só que isso, qual que é o resultado disso, na verdade? É do que nós estamos oferecendo, que é um produto de alta qualidade. Então vamos falar das apresentações até, né? Que vocês têm um calendário anual aqui em Botucatu, é claro, mas no currículo da orquestra também constam apresentações fora da cidade, inclusive na Sala São Paulo, que você citou, e até no programa do Jô, é isso mesmo? Isso mesmo. Então a orquestra, nessa história dela, ela já passou por vários lugares importantes do nosso estado de São Paulo, né? Então um deles que eu acho que foi muito legal foi na TV Cultura, no programa da Inesita Barroso, que a gente não foi só uma vez, nós fomos 3 vezes. Então eu acho que isso é importante. A gente teve a oportunidade de tocar na TV Cultura, na Rede Globo, no programa do Jô, que nós gravamos junto com o gaitista, que é o Stanex. Então foi muito bacana, muito legal. Isso daí trouxe um crescimento muito grande para a orquestra, profissionalizante assim, para esse crescimento. O Festival de Inverno de Campos de Jordão, que nós íamos muito, nossa, né? Muito. Tanto é que a gente ia muito para lá na época do Pereira, né? Porque quem organizava esse festival de inverno na época era o Conservatório de Tatuí, que eles que acabavam organizando. Então a gente ia bastante com o Pereira. Daí na época que entrou o maestro Marcos Virmão, a gente já não tinha muito esse acesso mais, porque daí foi uma época que daí a administração do Festival de Inverno de Campos de Jordão passou para a USESP. E depois que passou para essa outra administração, ficou muito rigorosa, ficou muito difícil de conseguir uma vaga para estar indo para lá. Mas daí isso também tinha respeito com o quê? Com o nível musical que nós tínhamos na época. Então sempre a luta nossa foi fazer crescer. E quando veio o Marcos Virmão, houve esse crescimento. E a gente conseguiu crescer mais. Mas daí agora nesse último ano que daí veio o Fernando Ortiz, a gente conseguiu dar o salto que a gente queria de profissionalização mesmo, e com isso, na hora que a gente fez o vídeo, gravando para poder mandar daí para o pessoal da USESP para analisar tudo, daí nós fomos selecionados para estar tocando no Festival de Inverno de Campos de Jordão do ano passado, de 2016. Já esse ano nós não fomos, mas não foi por causa que a gente não estava preparado, não foi nada disso, é porque o pessoal que está organizando o festival, eles tiveram um corte muito grande no orçamento deles. Eles tinham 7 milhões de orçamento para estar promovendo esse festival, tudo, e esse ano acabou caindo para 3 milhões.
São outros fatores. Exatamente. Então, daí o que acontece? Daí com isso a gente acabou não indo nesse, que daí eles deram oportunidade para alguns outros lugares para estarem indo nesse festival. Então a gente falou um pouquinho da história, agora da orquestra, então vamos falar um pouco da orquestra hoje, né? Atualmente, quantos músicos formam a orquestra e quais são os instrumentos que eles tocam? Bom, hoje nós somos 37 músicos, né? É dividida em 3 famílias, tá? Nós temos a família das cordas, a família dos sopros e a família da percussão. São divididos nessas 3 famílias. Então daí a gente tem daí toda essa parte das cordas, que daí a gente tem 6 primeiros violinos, 6 segundo violino, 3 violas, 4 cellos e 2 contrabaixos. Daí depois aqui nas madeiras, que daí a gente tem daí mais um oboé, um fagote, 2 clarinetes e 2 flautas. Depois a gente vem para a parte dos metais, nós temos mais 2 trombones, uma tuba, 2 trompetes e 2 trompas. E como são escolhidos esses músicos? Tem um tipo de audição, alguma Sim. coisa assim? Então, como que funciona hoje a orquestra? Daí ela tem todo um critério agora. Um dos critérios que aconteceu agora, que foi estabelecido, hoje para fazer parte da orquestra, o músico ele precisa ter um nível musical. Então, hoje não dá para um iniciante entrar na nossa orquestra. Ele já tem que ter um nível de domínio técnico do instrumento, ele já tem que entender daquelas obras que nós já tocamos. Então, para ele fazer parte hoje, ele já tem que ter todo esse estudo por trás para ele poder ingressar na nossa orquestra. E hoje, o que nós temos na orquestra? Toda vez que um músico, que a gente precisa, abre uma vaga, por exemplo, um músico desiste, daí a gente abre uma vaga. Daí a gente pega e sempre abre, daí a gente avisa as pessoas, vai ter uma prova, e daí vem as pessoas para prestarem essa prova para ocupar aquela vaga necessária. E como que funcionam os ensaios? E até explicar, o compromisso do músico da orquestra são os ensaios e as apresentações. Exatamente. Então, como que funciona? A gente trabalha por atividade. Então, a orquestra, a gente faz 4 atividades por mês, né? Porque a gente não pode estourar essa atividade, porque senão o orçamento nosso não dá. Então, em média, são assim, a gente faz 6 ensaios, né? E faz uma apresentação, em média. Por quê? Porque a gente ensaia uma vez por semana, todas as segundas-feiras, das 19h30 às 22h30. E daí, quando a gente faz esses 6 ensaios sequenciados, daí depois já vem uma apresentação. Porque como a gente não trabalha todos os dias da semana exclusivamente com a orquestra, a gente precisa de mais ensaios para poder preparar um programa, que a gente fala. E esses ensaios são abertos? São abertos, qualquer um que quiser vir prestigiar o nosso ensaio, ver como que funciona a orquestra, é sempre aberto. Só que daí, para estar indo lá assistir, você tem que entrar pela rua Curuzu. Tá? Então não dá para acessar pela entrada principal do Teatro Municipal. Tá. E quem que é o atual maestro hoje? E o que ele trouxe de novo à orquestra? Você estava citando que cada maestro traz alguma coisa. Então, como está o cenário atual? Bom, o cenário atual, o que o Fernando Ortiz trouxe de principal para nós? Que a gente mais sentiu, assim, que todos sentem, até o público sente, é muita energia. Ele é um maestro que ele se expressa muito corporalmente. Então, isso acaba que traz uma energia diferente. Então, a gente sente muito isso, porque tem muitos maestros que ficam você só sente na regência. Ele não, ele é um que está, desde o pé dele até, é todo expressivo, então a gente sentiu muito essa energia, né? Fora o conhecimento que ele tem, né? Então, ele trouxe bastante conhecimento, trouxe repertório, o repertório dele sempre é um repertório dinâmico, que mexe com o nosso público, né? Então, acho que são todos esses fatores que daí proporciona essa nova energia que tem dentro da orquestra. E você até citou o repertório, como que é essa escolha? Até interessante citar, a gente teve no Festival do Inverno um concerto de Beethoven, mas no começo do ano também foi possível ouvir uma música do Star Wars, do filme. Exatamente. Então como é que é isso? É bem variado, né? Isso, é bem variado. Como que funciona? A gente trabalha por temporada. Então nós estamos na temporada de 2017, mas na verdade ela já foi montada lá no ano de 2016, em dezembro. Então a gente, na verdade, chega em janeiro, nós já sabemos tudo que nós vamos fazer até o final do ano. Então já é montada essa temporada para a gente não ficar perdido depois.
procurando músicas, não. O maestro ele já tem todo esse preparo antes do que vai ser feito durante o ano todo. E vocês também recebem convidados, né? Sim, recebemos convidados. Nesse primeiro semestre nosso, nós recebemos vários músicos convidados. Veio uma cantora lírica, veio já um pianista. Daí, nesse festival de inverno que acabou de passar, nós tivemos a presença da Thelma Habermann, também, que é uma concertista. Ela é botucatuense, mas ela mora na Suíça. Então, assim, tem passado pelo nosso palco, junto com a orquestra, músicos de renome internacional, e que só mostra o crescimento da nossa orquestra. Porque para um músico desse estar querendo se apresentar junto com a nossa orquestra, é porque a nossa orquestra evoluiu bastante. Hoje a Orquestra Sinfônica ela está ligada à Secretaria de Cultura. Então, como que funciona essa parceria, né? E até o financiamento, não o financiamento, mas como funciona a questão financeira, vamos dizer? Sim. Então, na verdade, a orquestra ela é um equipamento da Secretaria de Cultura. Então, como que funciona isso? Tem todo o apoio da Secretaria de Cultura, ela está por trás lá. Eu posso até citar as pessoas Solange, Estela, Clodomar, da Secretaria de Cultura, o Daniel, né? Então, a gente está aqui na ponta, mas a gente tem toda essa equipe por trás, né, que ajuda a gente no suporte de divulgação, a parte de pagamento, e toda essa parte passa pela Secretaria de Cultura. E o que acontece? Nós temos um orçamento anual que é destinado à Orquestra Sinfônica, né, que é inclusive aprovado todo ano aqui na Câmara Municipal. E então é a partir disso que a gente consegue fazer esse trabalho aqui na ponta com a orquestra. Mas uma coisa que eu gostaria muito de ressaltar é a importância dos secretários de culturas de perceberem. Eu falo pelo que eu já presenciei nessa história toda da nossa orquestra. Cada governo que muda, ele tem que entender que a orquestra, que a banda, eles não são grupos que oneram a folha de pagamento dentro da Secretaria de Cultura. Ele é um equipamento da Secretaria de Cultura e que traz muito lucro para nossos cidadãos. Por quê? Porque isso traz cultura para todos. E a gente percebe que quanto mais cultura o nosso povo recebe, melhor fica. Até entrar na próxima pergunta, que já que você falou de cultura, Botucatu é uma das poucas cidades do interior de São Paulo a manter uma orquestra municipal, uma orquestra sinfônica. O que isso significa em termos de cultura? Como que isso incentiva a valorização da cultura aqui na cidade? Então, a importância disso, nós podemos dizer e ter orgulho disso, por quê? Botucatu é uma cidade 100% cultural. Porque nós podemos dizer que nós temos uma orquestra, dentro da Secretaria de Equipamento da Secretaria de Cultura, uma orquestra, uma banda e 2 corais. Nós temos o coral municipal, mas tem o coral da Cuesta também, que é mantido pela Secretaria de Cultura. Então, isso é um privilégio enorme, o município nosso ter todos esses equipamentos. Então, isso enriquece a cultura dentro do nosso município e abre o quê? Aquele leque para as pessoas verem que isso é importante. Porque eu percebo assim, tem muitas pessoas que às vezes vêm ver a orquestra e falam assim, nossa, nunca vi mais que coisa mais linda. Então eu acho que o fato de a pessoa escutar uma boa música, isso já traz coisas boas para ela. E o acesso em Botucatu para isso, ele está muito aberto. É sempre gratuito? Sempre gratuito, a gente não cobra as apresentações, né? E só para você ter uma ideia, você pega São Paulo, por exemplo, a USESP é o quê? É uma orquestra pública, vamos dizer assim. Só que cobra. Lá para você assistir um concerto, você paga caro ainda. Não é barato. Não né? é barato. E já aqui no nosso município, não. A gente tem uma coisa de alta qualidade e a pessoa pode assistir de graça. Então, isso é mostrar o que é o respeito por todos os cidadãos e tudo mais. E o que a orquestra anda representando para a cena cultural aqui de Botucatu? Vocês sentem que o público tem crescido e tem prestigiado o trabalho de vocês? Nossa, nesses últimos, posso dizer assim, um ano e meio, o último ano e meio, é assim uma coisa assim que está muito clara, é muito bonito de ver. Eu me sinto realizado como músico hoje. Por quê? Porque a gente só tem casa cheia sempre.
mas isso é reflexo de todo esse trabalho profissional. E eu gosto sempre de falar isso, o profissional, ele tem o amor por trás, porque a gente não vive de amor. E em qualquer profissão. Todas as profissões, se a gente não estudar na profissão da gente, a gente não consegue ir para frente. Isso não quer dizer que não tem um amor nisso. Então eu sinto muito assim que as pessoas gostam de falar da parte artística da música pelo amor primeiro, mas não é assim, é o inverso. Se a gente não tiver o profissionalismo, a gente não alcança o que é necessário. Só o amor não vence. Então é um equilíbrio das duas coisas. E eu acho que isso é em todas as profissões. É inspiração e inspiração para praticar e ficar bom, né? Porque se você não estuda, você pode até gostar, mas às vezes a pessoa não estuda. Daí como que ela vai avançar? Né? Então eu gosto muito de dizer dessa parte. Então é muito bonito de ver a resposta que nós temos do nosso público. E eu gosto sempre de dizer isso. A pessoa não precisa entender de música. Porque se a pessoa sentir a energia que a orquestra está transmitindo, se a orquestra tocar afinado, tudo sincronizado, tudo certinho, a pessoa, mesmo que a pessoa não entenda, ela vai sentir isso. Você está entendendo? Ela vai ter o que ela espera, ela vai falar, nossa, mas que coisa maravilhosa. Agora, se a gente ficar lá tocando e não tocar certo, e a pessoa, mesmo não sabendo, ela vai perceber. É o bonito da arte, né? E daí o que acontece? Daí na hora que você termina a peça, você não sente nem calor nas palmas. Essa é a nossa resposta. Toda vez que a gente interpreta uma peça, na hora que termina, a gente sabe se estava bom ou não pelas palmas do público. E a gente só tem sentido o público caloroso em todo sentido. Por quê? Porque a orquestra está respondendo. Né? Então vamos deixar um convite para encerrar. Quais são os próximos? Esse ano ainda tem algumas apresentações, então para as pessoas irem, prestigiarem, para saber também quando que vão ter os próximos concertos da orquestra. Então, os próximos concertos da orquestra agora, nós vamos ter, o próximo concerto é no dia 27 de agosto, tá? Que é o nosso concerto em comemoração ao aniversário da orquestra, que a orquestra está completando 30 anos, então vai ser um concerto todo especial, nós vamos estar tocando vários compositores, músicas todas cheias de energia, e vai ser um grande concerto esse, tá? E daí depois, em outubro, nós vamos ter outro concerto também, que ele vai ser no dia 8 de outubro, tá? Vai ser no Teatro Municipal também, entrada franca, tá? E o outro concerto depois é dia 10 de dezembro. Para esse concerto, nós vamos ter a participação do Coral Acadêmico da Unicamp, que vem para fazer junto com a gente também. Então nós temos mais esses 3 concertos, que na verdade, daí às vezes as pessoas podem perguntar, mas por que não faz mais? É porque a gente precisa de um tempo para preparar esses concertos, para poder oferecer uma boa música, com toda a qualidade que precisa, com todo o detalhamento que precisa para ter uma qualidade legal para o nosso público. E não tem problema aí em mais de um, porque é sempre diferente. Sempre diferente, novidade, né? Por isso que eu posso dizer para você, a gente até tem um público cativo já, que está em todos os nossos concertos. Por quê? Porque tem essa diferenciação do repertório, não repete coisa, porque a gente prepara para cada concerto um repertório diferente. Muito obrigada, Franklin. Você conheceu mais da Orquestra Sinfônica nesse ano festivo dos 30 anos, em comemoração aos 30 anos da Orquestra Sinfônica. Fica o convite para as próximas apresentações deste ano. Obrigada por assistir a TV Câmara e até a próxima.